Referências. Alexandre maiúsculo, vírgula, Marcos Antônio, ponto. A cultura negra e seus questionamentos na produção dramatúrgica / espetacular contemporânea, ponto. I maiúsculo N, dois pontos, Duarte maiúsculo, vírgula, Eduardo de Assis, ponto e vírgula, Fonseca maiúsculo, vírgula, Maria Nazarete Soares, entre parênteses, org, ponto. Literatura e Afrodescendência no Brasil, Negrito, dois pontos, Antologia Crítica. Belo Horizonte, dois pontos, editora UFMG, vírgula, 2011, ponto, volume 4, dois pontos, História, Teoria, Polêmica, ponto, P maiúsculo, ponto, 339-373. Alexandre maiúsculo, Marcos Antônio, ponto, Alan da Rosa, ponto, I maiúsculo N, dois pontos, Duarte, vírgula, Eduardo de Assis, ponto e vírgula, Fonseca, vírgula, Maria Nazarete Soares, entre parênteses, org, ponto, Literatura e Afrodescendência no Brasil, em negrito, dois pontos, Antologia Crítica, ponto, Belo Horizonte, dois pontos, editora UFMG, vírgula, 2011, ponto, volume 3, dois pontos, Contemporaneidade, ponto, P maiúsculo, ponto, 519-535. Bando maiúsculo, de Teatro Lodum, ponto e vírgula, Meireles maiúsculo, vírgula, Márcio, ponto, Cabaré da Raça, com 5 R's, ponto, Caderno do Espetáculo, em negrito, vírgula, Salvador, vírgula, 1997/2005. Bião, em maiúsculo, vírgula, Armindo Jorge de Carvalho, ponto, Artes do Corpo e do Espetáculo, em negrito, dois pontos, Questões de Etnocenologia, ponto, Salvador, dois pontos, PIA, editora, vírgula, 2007. Companhia dos Comuns, ponto, Candances, em negrito, traço, A Reconstrução do Fogo, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, o autor, vírgula, 2003. Evaristo maiúsculo, vírgula, Conceição, ponto, da grafia, traço, desenho de minha mãe, vírgula, um dos lugares de nascimento de minha escrita, ponto, IN, dois pontos, Alexandre, vírgula, Marco Antônio, entre parênteses, org, Representações Performáticas Brasileiras, em negrito, dois pontos, Teorias Práticas e suas interfaces, ponto, Belo Horizonte, dois pontos, Masa, com dois Es, Edições, vírgula, 2007, ponto, P, ponto, 16-21. Evaristo em maiúsculo, vírgula, Conceição, ponto, prefácio, ponto, IN, dois pontos, Rosa em maiúsculo, vírgula, Alan da, ponto, da Cábula em negrito, ponto, São Paulo, dois pontos, Global, vírgula, 2008, S maiúsculo, ponto, P minúsculo. Foucault, em maiúsculo, vírgula, Michel, ponto, Microfísica do Poder, em negrito, ponto, Organização e Tradução de Roberto Machado, ponto, 18, ponto, ED, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, Edições Graal, vírgula, 2003. Ginsburg, maiúsculo, vírgula, Jacob, ponto e vírgula, Coelho Neto, em maiúsculo, vírgula, José, ponto, Teixeira, ponto e vírgula, Cardoso em maiúsculo, vírgula, Reni Chaves, ponto, Semiologia do Teatro em negrito, ponto, São Paulo, dois pontos, Perspectiva, vírgula, 1988. Eliodora em maiúsculo, vírgula, Bárbara, ponto, Bela Apologia da Dignidade da Mulher Negra, ponto, O Globo, em negrito, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, 3 ABR, ponto, 2003, ponto, disponível em Débora Almeida Portfólio, ponto, blogspot.com.br, barra 2009, barra 8, barra 2003, traço 04, traço Candaces, traço reconstrução, traço do, traço fogo, ponto, HTML. Acesso em 2 de agosto de 2009. Lopes em maiúsculo, vírgula, Ney, ponto, Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, em negrito, ponto, São Paulo, dois pontos, Selo Negro, vírgula, 2004. Lopes em maiúsculo, vírgula, Ney, ponto, Apresentação, ponto, IN, dois pontos, Rosa, vírgula, Alan da, ponto, da Cábula, em negrito, ponto, São Paulo, dois pontos, Global, vírgula, 2008, ponto, P maiúsculo,
ponto 13-14. Martins, em maiúsculo, vírgula, Leda Maria, ponto, performance do tempo espiralar, ponto, I maiúsculo N, dois pontos, Ravete, em maiúsculo, vírgula, Graciela, ponto e vírgula, Arbex, vírgula, Márcia, entre parênteses, org, ponto, performance, exílio, fronteiras, em negrito, dois pontos, erranças territoriais e textuais, ponto, Belo Horizonte, dois pontos, faculdades de letras, barra UFMG, vírgula, 2002, ponto, P maiúsculo, ponto, 69-91, ponto. Mota em maiúsculo, vírgula, Zezé, ponto, depoimento concedido, APOD, companhia, em maiúsculo, dos comuns, ponto, Candances, em negrito, traço, a reconstrução do fogo, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, 2003. Nascimento em maiúsculo, vírgula, Abdias, ponto, Sortilégio 2, em negrito, dois pontos, Mistério Negro de Zumbi, Redivivo, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, Paz e Terra, vírgula, 1979, ponto. Em maiúsculo, Pavis, vírgula, Patrícia, ponto, Dicionário de Teatro, em negrito, ponto, tradução de J em maiúsculo, ponto, espaço, Ginsburg e Maria Lúcia Pereira, ponto, São, página 147, Paulo, dois pontos, perspectiva, vírgula, 1999. Ricoeur, em maiúsculo, vírgula, Paul, ponto, La História, La Memória, El Ouvido, em negrito, Buenos Aires, dois pontos, Fondo de Cultura Econômica de Argentina, vírgula, S maiúsculo, ponto, A maiúsculo, ponto, vírgula, 2000. Rosa em maiúsculo, vírgula, Alain da, ponto, da Cábula em negrito, ponto, São Paulo, dois pontos, Global, 2008. Souza em maiúsculo, vírgula, Ruth D, ponto, depoimento concedido à APOD, companhia em maiúsculo, dos comuns, ponto, Candances em negrito, traço, a reconstrução do fogo, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, 2003. Veluma, ponto, depoimento concedido, APOD, companhia em maiúsculo, dos comuns, ponto, Candances, em negrito, traço, a reconstrução do fogo, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, 2003. Verger, em maiúsculo, vírgula, Pierre, ponto, lendas africanas dos orixás, ponto, em negrito, tradução de Maria Aparecida da Nóbrega, ponto 4, ponto, ED, ponto, Salvador, dois pontos, Corrúpio, vírgula, 1997, ponto, ilustrações de Caribé, Caribé com Y. Viana, em maiúsculo, vírgula, Anísio, ponto, performance cidadã, ponto, I maiúsculo N, dois pontos, Alexandre em maiúsculo, vírgula, Marcos Antônio, entre parênteses, org, ponto, representações performáticas brasileiras, em negrito, dois pontos. Teorias práticas e suas interfaces, ponto, Belo Horizonte, dois pontos, Masa com dois Es, edições, vírgula, 2007, ponto, P maiúsculo, ponto, 139-158. Marcos Antônio Alexandre é professor de língua espanhola e literaturas hispânicas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, entre parênteses graduação, de teoria da literatura, entre parênteses pós-graduação, e de teorias do texto dramatúrgico e do texto espetacular do curso de teatro da Escola de Belas Artes, EBA-UFMG. E-mail, dois pontos, marcoschandre@yahoo.com. Marcos Alexandre, Marcas da Violência, dois pontos, Vozes Insurgentes no Teatro Negro Brasileiro. Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, volume 2, número 1, páginas 123 a 147, janeiro/junho de 2012. Disponível em www.seer.ufrgs.br/presenca.